telão, Oséias capítulo 6, no versículo 3. A gente vai ler esse versículo, que é a visão que nós estamos em fevereiro. Oséias 6, no versículo 3. Glória a Deus. Como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Amém, meus irmãos? Irmãos, a gente precisa conhecer Jesus. Eu vou começar aqui contando um testemunho para vocês, e através desse testemunho, já é uma pregação, meus irmãos. Na virada de ano, de dezembro, aí no começo de janeiro, conversando com um pastor, não foi nenhum atendimento, uma conversa muito rápida, mas o pastor falou para mim assim, né, porque eu estava muito esgotado, muito cansado mesmo, e o pastor falou: olha, todo ano você fica dessa forma, né, cansado, fica esgotado, e é natural isso aí, porque, né, você tem a responsabilidade da empresa, você tem a responsabilidade em casa, na igreja, só que preste atenção que não é só físico, isso também é espiritual. E aquilo me incomodou, irmãos. Falei, mas o que o pastor está falando? E eu fui buscar isso daí, falei, vou orar, vou ver o que está acontecendo. E através disso surgiu essa palavra de hoje que eu vou pregar para vocês. Porque o que a mensagem hoje, o título eu coloquei assim: o que nos impede de prosseguir? E quando o pastor falou isso, eu entendi que eu estava estacionado, estava parado. Eu não estava conseguindo prosseguir nessa caminhada com Deus. E aí eu fui começar a estudar isso aí, por que eu estava dessa forma. Então eu descobri que existem 3 motivos que o diabo coloca na nossa vida para a gente parar a nossa caminhada com ele. O primeiro motivo é um fardo pesado. O segundo motivo é distração. E o segundo é esgotamento. Eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3, a gente vai estar lendo. Amém? Irmãos, todo ano eu tinha essa luta de ficar esgotado, mas esse ano foi demais. Esse ano eu viajei, fui para Tietê com a minha família, minha esposa está aqui. Um calor de, acho que deve estar uns 32 graus lá, né? Uns 32 graus. Eu não saía do quarto, aquele calor, e eu enfornado naquele quarto, deitado o dia inteiro. Não conseguia sair. O sofá parecia que me abraçava, irmãos. Quanto mais eu ficava deitado, mais eu queria ficar deitado. Esgotado fisicamente, com um peso enorme nas costas. E isso traz a distração. E aí eu comecei a entender aquilo que o pastor falou, buscando na palavra de Deus, orando. E quando nós vamos ler o texto agora de Hebreus, todo mundo achou? Amém? Não sei se está na mesma versão, mas vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Irmãos, nós vamos detalhar o primeiro, no versículo 1, ele está falando, se a gente prestar atenção, ele está falando sobre esse fardo pesado, né? Fardo pesado, irmãos, é como um sentimento doloroso que a gente vai guardando. Ele também é uma lembranças tristes, né, que a gente vai guardando. Isso tudo vai criando um fardo na nossa vida, pecados que nos impede a continuar nessa caminhada com Deus, e sem perceber a gente vai segurando esse fardo nas nossas costas. Muitas vezes pecados que Deus já perdoou, já caiu no mar do esquecimento, e mesmo assim a gente ainda fica lembrando naquilo, fica se culpando. Isso vai criando um fardo nas nossas costas. Isso vai, através desse fardo, vai causando o que? A distração também. E muitas vezes a gente tem que entender isso daí,
e para a gente poder se examinar. A Bíblia fala que, eu acho que está deixa eu ver onde que eu marquei aqui, mas fala: examina-se o homem a si mesmo. Quando ele fala para a gente comer e beber do pão, quando ele fala isso, a gente tem que se examinar, irmãos, todos os dias, porque muitas vezes, no meu caso, eu não estava percebendo isso daí. Se o pastor não me dá um toque, eu não tinha percebido, e eu não sei em quanto tempo que eu ia ficar aí, nessa batalha, e foi onde eu fui pesquisar o que estava acontecendo. Então, o fardo muitas vezes é isso: a gente começa a guardar muitas coisas, acha que tudo está nas suas costas, acha que qualquer problema, né, a gente vai carregando, a gente acaba endoecendo, a gente acaba ficando fraco e acaba saindo da presença de Deus. Então no versículo 1 ele fala: portanto, também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado. Então Jesus já está falando aqui para a gente deixar o embaraço e o pecado, que tão perto nos rodeia, corramos para a paciência a carreira que nos foi proposta. Então Deus já está dizendo aqui para a gente deixar o embaraço e deixar o pecado. Se a gente continuar carregando esse fardo, irmãos, a gente vai ficar doente, a gente vai se afastar dessa carreira proposta por Deus, amém? Mas Deus, em Mateus 11, do 28 ao 30, Deus vai nos ensinar como se livrar desse fardo. Irmãos, a pastora Vanessa pregou aqui no domingo, e ela falou de Deuteronômio 20, passou lá também de Deuteronômio 30, né? Onde fala do poder da decisão. Deus, ele fala a gente escolher entre a vida, a morte, a bênção e a maldição. Mas o poder da decisão está na nossa mão, irmãos. A decisão de a gente escolher a vida e escolher a bênção é nossa. A decisão de a gente largar esse fardo pesado é nossa. Que nessa noite você possa tomar essa decisão de tirar esse fardo das suas costas, irmãos, porque isso vai levar à morte, vai enfraquecer os nossos ossos. Em Mateus 11, do 28 ao 30, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? E o 30, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o fardo, o jugo de Deus, ele é suave e ele é leve. Irmãos, então quando algo estiver pesando, irmão, não é de Deus. Então, que a gente possa ficar atento. Eu creio que nessa noite, como eu estava passando por essa dificuldade, eu creio que nessa noite, se eu perguntar aqui, tem muita gente que está sentindo aqui um fardo pesado nas costas, muita gente aqui está distraído, e muita gente aqui também está esgotado, que não está mais aguentando. Que a gente possa ficar atento. Isso são ciladas de Satanás, e a gente tem que procurar a solução para resolver esses problemas, e uma delas está em Mateus 18, do 28 ao 30, que nós lemos agora, amém? Se a gente ouvir atentamente a voz de Deus, e dar crédito à palavra de Deus, a gente vai conseguir tirar esse fardo. Irmãos, tem pessoas que ficam remoendo um fardo de 20 anos atrás, e continuam carregando. Vamos tirar isso aí, irmãos, vamos esquecer isso aí, vamos jogar fora, senão a gente não consegue caminhar. Irmãos, é através desse fardo pesado, a gente começa a ficar distraído, porque você começa a se culpar, você começa a reclamar, você começa a murmurar, daqui a pouco você começa a ficar distraído, você começa a não dar mais atenção para as coisas, tudo pode, né? Então eu estou no quarto deitado, eu posso, eu não preciso ir para o culto, eu estou cansado, mas eu não acredito mais que Deus renova minhas forças, e eu começo a ficar distraído na palavra de Deus, começo a ficar distraído com as pequenas coisas. Irmãos, no versículo 2 ele fala: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus já está dando um exemplo aqui. A falta de atenção e foco para o alvo que precisamos alcançar faz a caminhada demorar mais. Quando a gente perde o foco, que nosso foco é Jesus, irmãos, a gente tem que olhar para Deus. Quando a gente perde esse foco, a gente acha que essa caminhada tá longa, essa caminhada nunca mais vai chegar, e aí a gente começa a ficar esgotado também, e a gente acaba parando de prosseguir essa caminhada com Deus. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. No Salmos 1, capítulo 1, no versículo 1, Deus vai nos ensinar
de como que a gente deve fazer para não estar distraído. Então a falta de atenção, de foco, tira a gente do alvo. Mas pessoas determinadas não pode sair do alvo. E Salmos 1 fala sobre isso. E está escrito lá: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então Deus está dando um remédio aqui, irmãos, para a gente não ser distraído. Quando Ele fala, para você não ser distraído, você não tem que ouvir o conselho dos ímpios, e nem estar na roda dos escarnecedores, né? Nem no caminho dos pecadores. Então Deus está nos ensinando aqui o que fazer para a gente não ser distraído, para a gente ficar atento. Não que a gente não tem que ganhar essas pessoas para Jesus, e para ganhar essas pessoas com Jesus, a gente vai ter que conhecer essas pessoas, mas a gente não pode ficar prostrados numa roda de escarnecedores, nem andar com os pecadores, mas a gente tem que ganhar eles para Jesus. Mas como que a gente vai ganhar eles para Jesus, se a gente está carregando um fardo nas nossas costas, a gente está esgotado, e a gente está distraído? Então o remédio está aqui, em Salmos 1, versículo 1, amém? E o terceiro motivo, irmãos, é o esgotamento, que está lá no versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimos. Diante de tantas lutas e dificuldades, meus irmãos, ficamos esgotados, sem forças, mas Jesus quer renovar a nossa vida e nos fortalecer. E Ele nos ensina lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 13, o que deveremos fazer, irmãos. Em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, meus irmãos? É Cristo que vai nos fortalecer. Então, em tudo que eu passei nesse final do ano, e eu creio que tem muitos irmãos também já passaram por essa situação, se não estão passando, que a gente possa abrir o olho, porque isso são distrações, são motivos que o diabo coloca sem a gente perceber, para a gente impedir o nosso caminhar com Jesus. E aí eu comecei a me analisar e vi que eu não estava progredindo, irmãos, estava parado. O pastor falava alguma coisa, achava que estava tudo bom, ficava ali na minha. E aí comecei a me analisar. Falei, não, alguma coisa está errado. E aí foi onde eu comecei a entender esses motivos. Falei, não, peraí, esse fardo aqui não é meu, por que eu estou carregando ele? Por que eu estou ficando distraído com a palavra de Deus? Está tendo as viradas da intimidade, não fui nenhum culto. Alguns eu estava viajando, mas outros já estavam em casa. Você começa a ficar distraído, você acha que você já não precisa mais ir. E esgotamento, irmãos, isso é mais o que mais pegou em mim. Quanto mais eu ficava deitado, mais eu não queria sair da cama, irmãos. Não tinha força nem para respirar direito. E aí você começa a pôr culpa em tudo. E esquece de ver que o único culpado nisso tudo somos nós mesmos. A partir do momento que eu comecei a enxergar isso aí, e colocar Mateus 11 na minha vida, Salmos 1 na minha vida e Filipenses 4, aí eu fui curado. Então que nessa noite a gente possa entender e permitir que essa palavra de Deus entre no nosso coração, mas que não venha entrar no ouvido e sair pelo outro, irmãos, que a gente possa tomar posse dessa palavra, porque o poder da decisão ela está na nossa mão, a gente que decide o que a gente quer fazer, se a gente quer continuar carregando esse fardo, se a gente quer continuar distraído, se a gente quer continuar esgotado, cansado. Irmãos, em 1 Coríntios 11, 28, eu quero ler para vocês, que até eu comentei, mas agora eu vou ler aqui, que está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como coma deste pão e beba desse cálice. Irmãos, a gente tem que se examinar todos os dias. Se o pastor não me alerta, não me dá aquela palavra, irmãos, eu não tinha me examinado. E até quando eu ia ficar daquela forma? Eu podia tomar uma rasteira do diabo, e hoje não podia nem estar aqui. Mas com aquela palavra que o pastor me deu, ele me alertou. Então, irmãos, quando fala que a gente não tem que andar na roda dos escarnecedores e dos pecadores, é isso, irmãos. Porque quando a gente está com homens e mulheres de Deus, que realmente amam a Jesus e amam o seu próximo, eles vão te alertar. Deus vai usar uma pessoa para falar com você, pode ser o pastor, pode ser de quem for, e a gente tem que dar crédito, irmãos. E mesmo se você tem dúvida, mas aquele irmãozinho vai falar comigo, o mínimo que você tem que fazer é sinalizar. Vamos se examinar, deixa eu me examinar realmente para ver o que aquela pessoa está falando, se ela tem razão.
E eu vou falar para vocês, irmãos, se você for examinar, você vai ver que tem coisa errada. Então a gente tem que realmente amar o nosso próximo, realmente a gente tem que dar ouvidos ao nosso próximo, seja quem for, irmãos, porque para Deus nós somos todos iguais, não tem posição, não tem cargo. Então que a gente possa estar atento a isso, irmãos. Em Salmos 118, no versículo 24, eles vão colocar aí no telão, já colocou, está escrito assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijamos nele e alegramos nele. Irmãos, todos os dias a gente tem que estar alegre, irmãos, porque Deus fez todos os dias para a gente se alegrar. Não existe esse negócio de dia 13, o dia do azar, não existe essas coisas. Existe sim o dia que Deus fez para a gente se alegrar. Que a gente possa estar alegre todos os dias, irmãos, para a gente não ficar esgotado, para a gente não carregar um fardo, para a gente não ficar distraído. A gente tem que se alegrar todos os dias. Lembre-se, a decisão está na mão de vocês, irmão, está na minha mão e está na mão de vocês. Você decide ficar alegre ou ficar triste. Lógico, tem dia que a gente levanta e não quer nem sair da cama, nem olhar para o espelho, mas nessa hora lembre-se nisso, posto tudo naquele que me fortalece. A escolha é minha, eu vou continuar triste ou eu vou me alegrar? E como se alegrar, irmãos? Tem várias formas de se alegrar, mas primeiro, tenha o hábito de levantar e agradecer a Deus. Vai dormir e agradeça a Deus. Nós vamos ter o plano de leitura da Bíblia agora, começa hoje, né? Vai até o final do ano. Procura estar junto com a gente, vamos ler a Bíblia inteira, irmãos. Isso vai nos ajudar a nos alegrar. Tem muito ensinamento na Bíblia, irmãos. Em Lucas 10, capítulo 10, no versículo 20, para quem tem dúvida, irmãos, aqui está dizendo o seguinte: mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Não esqueça disso, irmão, seu nome está escrito lá no céu. Isso é um motivo para você se alegrar, irmãos. Se você não tiver nenhum motivo, lembra desse versículo, Lucas 10, 20, meu nome está escrito no céu. Você vai se alegrar, meu querido. Em 2 Coríntios capítulo 4, do 16 ao 18, ele está dizendo assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Amém? Irmãos, que a gente possa lembrar dessas palavras que vai nos alegrar, essas palavras que vai nos fortalecer nessa caminhada com Cristo, que vai nos ajudar a estar atento quando o diabo vem com essas ciladas, que são coisas tão pequenas, e a gente não vai percebendo, e a gente vai tomando para si essas ciladas. Quando a gente vê, é o que eu falei para vocês no final do ano, a gente está carregando um fardo enorme, acaba ficando distraído e acaba aí ficando esgotado. São pequenas coisas que o diabo vai colocando, irmãos, e a gente não percebe. Então que a gente possa estar atento a isso, irmão, possa estar sensível realmente à voz de Deus. Em Mateus 5, capítulo 5, no versículo 12, ele diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus, meus irmãos. Os profetas já passaram tudo o que a gente está passando, e a gente continua quebrando a cara, porque a gente não lê a Bíblia, a gente não dá crédito à palavra de Deus. Pastor vem aqui, vem pastores de fora, vem a Carla aqui pregar, vem a pastora Vanessa, um monte de gente aqui pregando a palavra de Deus, e muitas vezes a gente ouve a palavra, quando sai lá na rua a gente já não sabe mais nem o que foi pregado. Que a gente possa dar crédito à palavra de Deus, irmãos, porque exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. O nosso galardão é grande, irmãos, não tenha dúvida disso, irmãos. Eu creio que aquela pessoa que toma a decisão, irmãos, e infelizmente a gente vê muitas pessoas assim, que toma a decisão de não querer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela, e essa pessoa vai para o inferno. A Bíblia diz que essa pessoa vai desejar a morte, irmãos, e ela não vai morrer. Eu creio, também não quero ficar pensando no inferno não, mas eu creio que
a mente dessa pessoa deve acabar com ela, porque ela deve ficar imaginando: eu tive tantas oportunidades, eu ouvi tanta pregação e não dei crédito. Aí ela vai querer morrer e não tem como. Imagina o sofrimento de uma pessoa dessa para o resto da eternidade. Irmãos, e no céu a gente vai ter um galardão. Então, antes de qualquer coisa, irmão, lembre sempre nisso: eu tenho um galardão lá no céu. Amém? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas foram perseguidos, mas eles persistiram até o fim, e eles estão vivendo esse galardão lá no céu. A gente tem que continuar perseguindo, irmãos. A gente tem que continuar essa carreira que foi proposta. Mas para isso a gente tem que estar atento, para não cair nessas ciladas, irmãos. Então fiz questão lógico que foi Deus que colocou no meu coração, começou ali com o pastor dando essa palavra, mas de trazer essa mensagem, meus irmãos, para vocês, porque é uma coisa que aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece com muitas pessoas, mas eu sei que de hoje em diante, irmãos, vocês vão ficar mais atentos. Na hora que você estiver carregando um fardo, irmãos, você vai lembrar dessa palavra. Fala: peraí, deixa eu ver realmente isso aqui é de Deus. Mesmo se for uma prova que você está passando, irmãos, a gente tem que levar para o pé da cruz, tem que levar para Deus, porque Deus, Ele alivia o nosso fardo. O fardo dele não é pesado, o fardo dele é leve. Quando a gente estiver distraído, a gente entrar num culto aqui, irmãos, e sair e não lembrar mais da palavra, ou acontecer alguma coisa e você não lembrar de mencionar a palavra, lembre-se que você está distraído, irmãos. Isso não é de Deus. O homem de Deus, ele está atento. O homem de Deus é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Como o apóstolo Valdir pregou aqui, a gente não é mais um crente normal. Nós estamos apaixonados por Cristo. E apaixonado por Cristo, meu irmão, faz loucura. Esses dias eu fiz uma visita à minha esposa. Irmãos, eu nunca vi aquilo. Eu fiz uma pregação, na verdade deu uma palavra falando sobre compromisso. Eu separei o compromisso e fiz em 3 partes. E falei sobre compromisso. Eu nunca vi uma pregação daquela, uma loucura. Mas eu não sou mais um crente normal. E nós vamos ganhar muita gente por aí. Porque hoje a igreja já está subindo, a igreja não é mais normal, irmãos. Nós não podemos mais viver como esse mundo. Irmãos, em Filipenses 3, do 13 ao 14, coloca para mim no telão, está ali, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da sabedoria, vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, amém? Irmãos, que a gente possa continuar nessa caminhada com Cristo. Em Filipenses 3, do 20 ao 21, ele fala assim, ó: mas a nossa cidade está no céu. Nossa cidade não está aqui, irmãos. Muitos ficam preocupados do que está acontecendo, pela situação, mas Deus fala que a gente não deve se preocupar com o que a gente vai vestir, do que a gente vai comer. E em Filipenses 3:20 ele fala sobre isso. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não é aqui, irmãos, mas é no céu. Aqui nós estamos para ganhar as pessoas para Cristo e levar a salvação para essas pessoas, para um dia a gente ver na glória com Deus. E no versículo 21 ele diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, irmãos, mesmo eu passando por todas essas dificuldades, tendo esse fardo pesado, essa distração, estando esgotado, Deus está dizendo que transformará o nosso corpo abatido num corpo glorioso. Irmãos, luta a gente tem, todo mundo tem luta, mas não se esqueça que é aqui, lá no céu, nós vamos ter um corpo glorioso. Que a gente possa passar as nossas lutas, irmãos. De vários versículos aqui foi lido para vocês. Que a gente possa todos os dias estar meditando, lendo a palavra de Deus e colocando a palavra de Deus, porque ela é eficaz na nossa vida, ela não volta vazia, irmãos. A gente tem que lançar essa palavra e a gente tem que crer,
Porque Deus é um Deus impossível, irmãos, Ele faz. A decisão da escolha é nossa. Deus, Ele faz a parte dele. Mas quem escolhe realmente a ter esse corpo glorificado e morar com Cristo somos nós. O que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje? Que nessa noite, meus irmãos, realmente a gente possa estar mais atento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Irmãos, quem já passou por isso? De estar com um fardo pesado nas costas, de estar esgotado, que... Não que seja errado, irmãos, um dia você fala assim, hoje não vou para o culto, eu estou esgotado, eu estou arrebentado, irmãos, eu vou ficar aqui, eu vou dormir porque eu não aguento mais. Isso não é errado. Mas cuidado, se isso começar a ficar frequente na sua vida, comece a se analisar. Alguma coisa está errada. Porque Deus, Ele fala que Ele renova as nossas forças. Irmãos, eu já cheguei a vir para a igreja aqui, irmãos, eu vou falar para vocês, literalmente arrastado, sem vontade alguma. Mas eu saí daqui fortalecido. Não é fácil, irmãos. Eu acordo 5:30 da manhã. É bem puxado. Eu tenho 2 empresas para tomar conta. Trabalho em máquina, vou para a rua, faço compras, faço vendas, visito cliente, fornecedores. É uma loucura. E muitas vezes no telefone, resolvendo problemas na igreja. Vou até dar um testemunho para vocês. Nessa semana, pedi para o Fábio nos ajudar com a fachada da igreja que estava toda apagada. E eu no trabalho, e com ele no telefone, explicando para ele qual era o problema, para ver se ele conseguia arrumar. Irmãos, e teve um livramento. Ele estava junto com o Júnior aqui na igreja. E ele estava lá na altura daquele relógio que tem lá no fundo, arrumando. E a escada escorregou, ele caiu lá de cima. Bom, para a glória de Deus, ele torceu o tornozelo, mas não é nada grave. Já está andando, está meio manquinho, mas ele está bem. Por que eu falo que é um livramento, irmão? Já aconteceu, essa escada aí é maligna, irmão. Vamos expulsar esse demônio dessa escada aí, eu vou falar. Uma vez nós estávamos aqui arrumando aqui, essas lâmpadas baixinhas aqui, O irmão caiu da mesma escada aqui e quebrou o braço. Você vê como que é a situação, irmãos. E o Fábio caiu daquela altura ali, e não aconteceu nada. Deu um probleminha no pé ali, mas já está bem. Mas, irmãos, que a gente possa estar atento, irmãos. Que a gente possa realmente estar sensível à voz de Deus, porque o poder está na nossa mão. Se a gente quiser ter uma vida aí melhor com Deus, comece a analisar. Quem aqui, nessa noite aqui, está se sentindo esgotado, irmãos? Fala assim, hoje eu estou aqui que eu não aguento, eu estou... Olha, tem bastante gente de mão levantada aí, Quem aqui está carregando um fardo, meu irmão, nas costas, que fala assim, esse fardo aqui não é meu, não é possível. Não aguento mais, é tanto problema, é tanta dificuldade na minha vida. E quem está se sentindo distraído? Bom, todo mundo passa por isso. Você vê pessoas levantando a mão. Então que a gente possa se analisar nessa noite. Que a gente possa chegar em casa hoje e realmente ir para os pés da cruz e colocar tudo na mão de Deus. Irmãos, daqui a pouco a gente vai orar. Que você possa lembrar de Mateus 18, do 28 ao 30, que vai tirar esse fardo pesado das costas. Do Salmos 1, no versículo 1, que vai tirar essa distração também. De esgotamento, Filipenses 4, 13. Que a gente possa lembrar e meditar nessa palavra, irmãos. Para a gente ser curado, a gente ser liberto disso daí. Porque isso não é de Deus. Isso aí são ciladas que o diabo coloca para nos impedir o nosso prosseguir com Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sempre que você estiver desanimado, lembre-se disso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém?